Amado Filho de Deus, a sua chegada a esta oracal não é fruto do acaso ou da coincidência do tempo. A mão da divina providência guiou-o até aqui, pois o nosso Senhor, em sua sabedoria misericordiosa e onisciente, conhece os fardos que você carrega, o peso das dívidas não pagas que oprimem o seu peito como uma pedra de moinhos, as horas de insônia gastas calculando o que nenhuma aritmética humana consegue reconciliar, a vergonha silenciosa que se apodera da alma que não consegue prover como anseia prover, as conversas evitadas e as chamadas não atendidas porque a voz do outro lado traz apenas exigências e condenacal. O seu viu tudo isso, o seu não desviou o olhar, e o seu em sua grande ternura conduziu-o a este momento, Santo Antônio de Padua, o taumaturgo, a luz da igreja, o restaurador das coisas perdidas, o Pai dos pobres e dos aflitos, neste exato momento diante do trono do Altíssimo, com o coracal inclinado em ternura paternal e inesgotável para cada alma que clama a ele em angústia financeira. Foi ele quem em vida renunciou a uma rica herança sem hesitar, quem abraçou a santa pobreza com a alegria de quem encontrou algo de valor superior a toda a riqueza que abdicou, quem reconhecia no rosto de cada pobre sofredor o próprio rosto e a própria forma de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele não e uma figura distante e intocável preservada em vitrais e mármore. Ele um amigo presente, um intercessor ativo, um advogado incansável que nunca abandonou aqueles que o invocaram com coracóis sinceros e contritos. Se vós tem estado submerso sob uma mare de dívidas que sobe mais rapidamente do que qualquer esforço terreno pode baixar, se os credores se tornaram os companheiros constantes e indesejados das suas horas de vigília, se cada conta que chega e mais uma pedra acrescentada ao peso já esmagador, se vós se viu questionando no longo silêncio de uma noite difícil se Deus ainda vê a sua desolacal financeira e se ainda se comove com ela, então esta oracal foi colocada diante de vós não por acaso, mas por desígnio. Receba-a não como meras palavras dispostas numa página, mas como uma escada de fé que alcança do frio chão do seu desespero ate a misericórdia inesgotável e radiante do Deus vivo. Suba a degrau, não alargue. As Sagradas Escrituras prometem no 4º capítulo da carta de São Paulo aos Filipenses, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as riquezas da sua glória em Cristo Jesus. Observe bem o que esse versículo não diz. Ele não diz que algumas de suas necessidades serão supridas. Não diz apenas as suas necessidades espirituais. Não diz as suas necessidades se a economia cooperar, ou se o seu empregador for generoso, ou se as suas circunstâncias se alinharem favoravelmente. Diz todas as suas necessidades, e mede a provisão de Deus não pelas limitações humilhantes da sua conta bancária, não pela matemática fria dos seus credores, mas pelas riquezas infinitas e transbordantes da própria glória de Deus em Cristo Jesus, e esse um tesouro que não conhece esgotamento, nenhuma recessão, nenhum colapso, nenhuma falência, e a riqueza do próprio céu, a oferecida sem coisa a quem confia no Deus que a possui. Antes que as palavras desta oracal subam como incenso do altar do seu coracal ate a presença do próprio Deus, e necessária uma preparacal sagrada da alma que deseja orar com poder, um coracal transbordando de distracal não consegue enviar uma petical clara. Um espírito dividido entre a fé e o cinismo não consegue receber uma bencal indivisa. Portanto, antes que mais uma palavra seja orada, precisamos nos aquietar, não como uma formalidade religiosa praticada por hábito, mas como um ato de fé genuína e deliberada, uma declaração na própria postura da nossa alma de que acreditamos que Deus, e digno da nossa atenção completa e indivisa. Ponha de lado, pelo menos durante esta oracal, a ansiedade que se tornou a sua companheira constante e não convidada. Alargue o amargor que pode ter criado raízes no solo da humilhação financeira, amargor contra aqueles que parecem prosperar sem esforço, enquanto vós se trabalha sem recompensa, amargor contra Deus pelo que parece indiferença ao seu sofrimento, amargor contra si mesmo por escolhas feitas na ignorância ou no desespero ou em ambos. Esses são pesos que a oracal não consegue carregar ao mesmo tempo. Eles precisam ser deixados no limiar. Deixe que a dúvida que sussurra sem cessar,
Isso não vai funcionar para vós, nunca funciona. Outros recebem milagres, mas não vós. Seja silenciada pela verdade eterna que nunca uma vez falhou a alma disposta a se firmar nela. Deus não faz acepcal de pessoas. O que ele fez pela viúva de Sarepta, ele fará por vós. O que ele realizou para a viúva cujo azeite não secou, ele realizará por vós. O que ele executou nas bodas de Cana, ele está disposto e capaz de executar na sua casa. A distância entre aqueles receptores bíblicos da provisão divina e a sua própria situacional, e uma distância de disposical de Deus, e uma distância apenas de fé, e a fé, e precisamente o que esta oracal foi concebida para fortalecer. Feche os olhos por um momento antes de continuar. Respire uma vez de forma lenta e deliberada. Torne-se profundamente consciente de que você não está só nesta oracal, que os anjos assistem à oracal sincera dos fiéis, que o próprio Santo Antônio se aproxima sempre que o seu nome é invocado com necessidade genuína e devocal honesta, e que o próprio Espírito de Deus intercede dentro de vós agora mesmo com gemidos profundos demais para qualquer linguagem humana carregar, como São Paulo nos assegura em Romanos, de capítulo 8, versículo 26. Vós está cercado pela ajuda do céu. A comunhão dos santos está com vós. Abra plenamente o seu coracal, não retenha nada e receba o que Deus está prestes a fazer. Nosso Senhor Jesus Cristo, em seu ensinamento registrado no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículo 38, estabeleceu um princípio que governa o fluxo da provisão divina tão certamente quanto a lei da gravidade governa o mundo físico. Dai e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão, pois com a medida com que medirdes também vos medirão. Isso não é meramente uma promessa sobre dinheiro, embora o inclua. E uma lei do próprio reino, uma descrical de como a generosidade de Deus flui mais livre e abundantemente, através de canais que são eles mesmos mantidos bem abertos, por uma generosidade correspondente na alma humana. A oracal que vós está recebendo e um presente. Foi composta e oferecida para almas em necessidade, para pessoas exatamente na situação em que vós se encontra neste momento. Se no decorrer da recitacal destas palavras vós se sentir que alguém em sua vida, talvez um vizinho, um familiar, um amigo da igreja, um colega com quem vós se cruza no corredor do trabalho, esta se afogando no mesmo mar de dívidas que ameaça submergir vós, então que o seu primeiro ato de fé seja este: não guarde esta oracal para si mesmo, compartilhe-a. Ou torne-se um instrumento pelo qual o grito desesperado dessa pessoa alcança os ouvidos do taumaturgo de Pádua. Ajude-a a encontrar esta intercessão da forma como vós mesmo a encontrou. Não acumule o bem da oracal intercessória como se a generosidade do Espírito pudesse diminuir a sua própria porção. Quando vós se torna um canal de esperança para o milagre financeiro de outra alma, não reduz o que flui através de vós, alarga o canal. Assine este ministério, interaja com este conteúdo como uma declaração viva de fé e não como consumo passivo. Compartilhe esta oracal com intencionalidade genuína, que o seu engajamento seja um ato de adoracal, uma semente deliberadamente plantada no solo fértil do reino. Este não é um pedido trivial ou meramente comercial. O princípio que aqui opera e extraído do próprio coracal das Sagradas Escrituras, e confirmado ao longo de toda a história dos tratos de Deus com o seu povo. A viúva que deu o seu último centavo no templo foi elogiada pelo nosso Senhor, acima de todos os doadores ricos que davam da sua abundância, porque ela deu da sua pobreza e não reteve nada. A viúva de Sarepta que partilhou o seu último punhado de farinha com o profeta Elias, quando partilhar significava que ela e o seu filho poderiam ficar sem, desbloqueou um milagre que sustentou toda a sua família durante toda a duracal da fome. Quando vós se dá generosamente ate das pequenas coisas que esta no seu poder dar, uma inscrical, um botal de curtir num vídeo, uma oracal partilhada com um amigo sofredor, a uma palavra de encorajamento enviada a um estranho, vós se ecoa a postura daqueles santos bíblicos cujas pequenas e custosas ofertas a mal de Deus multiplicou além de toda razão natural, de o que tem, de livremente,
Observe o que Deus faz com isso. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O glorioso Santo Antônio, espelho da pobreza evangélica, pai dos aflitos, consolador daqueles que choram na carência e servo incansável de cada alma que invoca o seu nome com sinceridade, venho diante de vós agora com um coracal alquebrado pela escravidão financeira e um espírito que clama pela misericórdia do Deus vivo. Não venho com uma petical primorosamente elaborada ou com a confiança serena de uma alma cuja fé nunca vacilou e cujas dúvidas nunca falaram. Venho como sou, com a oracal crua e honesta de uma pessoa em necessidade genuína, com a fé trêmula de quem já foi decepcionado antes e ainda assim não consegue deixar de crer, com a esperança obstinada de uma alma que recusa aceitar que Deus se esqueceu dela. Venho a vós, Santo Antônio, porque nunca afastaste aquele que veio a vós com sinceridade. Venho porque na sua vida terrena vós se abdicou de tudo, herança, conforto, reputacal, facilidade física, e encontrou na santa pobreza não uma privacal, mas uma libertacal, não uma maldical, mas uma graça inimaginável. Venho porque vós de todos os santos compreende intimamente o que significa estar diante de Deus com as mãos vazias e uma confiança plena. Venho porque o Deus cujo servo vós e, como o salmista declara no capítulo 34, versículo 18, há um Deus que se aproxima dos que têm o coracal partido e salva os que estão com o espírito esmagado. Estou com o coracal partido. Estou em alguns momentos esmagado. Aproxima-te, Senhor. Envia o teu servo Antônio para levar a minha petical ao teu trono. Cruz. Antes de descermos mais profundamente ao coracal desta oracal, detenhamo-nos aqui e permitamos que as promessas das Sagradas Escrituras cumpram o ofício que sempre tiveram, o de ancorar a alma que, sacudida pelas tempestades de circunstâncias difíceis, de lhe oferecer algo inamovível a que se agarrar. O poder desta intercessão não se funda no sentimento, nem na forca emocional do momento, nem na persuasão de qualquer voz humana. Repousa na palavra inabalável, eterna e autorrealizadora do Deus vivo, que declara as suas intêncues com clareza e as cumpre completamente e sem falha. O Senhor te abrira o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no tempo certo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestara a muitas nacóis, mas não tomara emprestado de nenhuma. Deuteronômio 28, 12. Ouça o que o Espírito Santo está falando a vós e através dessa promessa antiga, uma promessa proferida primeiro ao povo de Israel, mas pertencente por adocal de aliança a cada alma que foi enxertada na família de Deus pela fé em Jesus Cristo. Uma estacal de empréstimo esta chegando, uma estacal de tomar emprestado esta terminando. O tesouro do céu, não os limitados tesouros das instituições terrestres cujos cofres podem ser esvaziados, e cuja generosidade pode se esgotar, mas o tesouro limitado, a inesgotável e eternamente reabastecido do Deus que possui o gado em 1000 montes, Salmo 50, 10, e em cuja mão repousa a riqueza de toda Nacal, esse tesouro está prestes a se abrir sobre a sua vida. Isso não é pensamento positivo, e uma promessa de aliança selada pelo sangue de Jesus Cristo e pertence a vós. Reivindique-a, receba-a. Não permita que o cinismo dilua o seu poder no seu coracal. Senhor Deus, firmo-me hoje nesta promessa da sua palavra santa e inviolável como sobre uma rocha sólida e inamovível. Declaro neste dia que a estacal da escravidão financeira na minha vida está chegando ao seu fim designado. Declaro que as janelas do céu estão se abrindo sobre mim mesmo agora, que a provisão divina está descendo, que a obra das minhas mãos está sendo sobrenaturalmente abençoada, e que ideias e estratégias divinas estão sendo liberadas na minha mente, que conexões do reino estão sendo estabelecidas mesmo neste momento, que bencaus retidas estão sendo libertadas, e a provisão há muito atrasada está sendo despachada dos depósitos do céu para o endereço da minha necessidade. Falo estas coisas não com a arrogância da presunção, mas com a humildade de uma alma que leva a sério a palavra de Deus e recusa acrescentar ou subtrair o que ele prometeu. As Sagradas Escrituras não são apenas história antiga preservada em âmbar sagrado, interessante como registro do que Deus já fez por pessoas que não existem mais.
Sal, o testemunho vivo de um Deus que age consistentemente em toda era e geracal, descrito na carta aos Hebreus como o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não é um Deus que realizou milagres exclusivamente na era bíblica e desde então se aposentou do negócio do impossível. E o mesmo Deus, com o mesmo poder, a mesma compaixão, a mesma vontade criativa e inesgotável de intervir na vida de pessoas que se encontram no fim dos seus próprios recursos. E dentre todos os grandes testemunhos das Escrituras sobre a desolacal financeira, transformada pelo poder divino em provisão miraculosa, poucos falam tão diretamente e tão pessoalmente a uma alma esmagada pelo peso de uma dívida impossível quanto a história da viúva de Sarepta, registrada com extraordinária ternura no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Ela não era uma mulher de grande fé que havia tropeçado temporariamente em dificuldades financeiras e precisava de uma breve assistência divina para voltar aos trilhos. Era uma mulher que havia caminhado até a beira mais extrema de tudo, ao ponto em que não conseguia ver nada além do horizonte senão a morte. A fome havia consumido a terra. Não havia colheita, nem mercado, nem recuperação econômica no horizonte. Ela estava à porta da sua cidade recolhendo gravetos, não para se aquecer, não para cozinhar uma refeição com provisões confortáveis em casa, mas para acender uma última fogueira. Com um punhado de farinha que cabia numa palma e algumas gotas de azeite restantes num recipiente quase vazio, ela pretendia voltar para casa, preparar uma última refeição para si e para o seu filho, comê-la com toda a paz que se pudesse encontrar num tal momento e depois simplesmente esperar pela morte. A dívida da fome havia chegado ao seu vencimento pleno e ela não possuía nada com que pagá-la. Nessa extremidade, precisamente no momento em que nenhuma solução humana restava, chegou o profeta Elias, enviado não por acidente, mas pela direção deliberada de Deus, carregando dentro de si uma palavra do Senhor, e junto com essa palavra, um pedido ultrajante. Dá-me água primeiro e dá-me pau primeiro, dá-me do pouco que te resta antes de dar qualquer coisa a ti mesma ou ao teu filho. Era o pedido mais irracional imaginável nas circunstâncias. E, no entanto, algo nela, alguma brasa de fé ainda não totalmente extinta, alguma graca que ela não poderia ter nomeado ou explicado, a moveu a obedecer. Ela foi para casa e fez exatamente o que Elias havia pedido. Deu o último de si a um propósito de Deus antes de atender à sua própria necessidade desesperada. O primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículos 15 e 16, registra o resultado com simplicidade e beleza. Ela foi e fez como Elias havia dito. E daquele dia em diante o pote de farinha não se esgotou. O vasilhame de azeite não secou. Dia após dia, por todos os meses que durou a fome, o milagre se renovava silenciosamente. O que deveria ter sido consumido numa única refeição, o que por toda a lei natural de matemática e gestal de recursos não tinha direito de durar mais 1 hora, tornou-se pelo poder de Deus um suprimento inesgotável. A viúva alimentou Elias, alimentou o seu filho, alimentou a si mesma, e a farinha e o azeite nunca se esgotaram, nenhuma vez, nem por um único dia. O milagre não se anunciou nem chamou atenção para a sua própria magnificência. Ele simplesmente continuou, fiel e silencioso, até que a estacal passou e as chuvas voltaram. Esse e o Deus que vós se está invocando nesta oracal. O mesmo Deus que multiplicou a farinha e preservou o azeite na casa de uma viúva enlutada e faminta em Sarepta, e o Deus que está sendo chamado agora mesmo pela intercessão de Santo Antônio de Padua. O mesmo poder que transformou a escassez absoluta em abundância silenciosa e sustentada, e o poder que está pronto para transformar a sua situação financeira. A mesma palavra que sustentou aquela viúva durante toda a extensão da sua estacal impossível, e a palavra que foi pronunciada sobre a sua vida, e ela não perdeu uma sílaba do seu vigor. O Deus da viúva de Sarepta, o Deus que olha para o que uma alma acredita ser o último de tudo, e vê não o fim da história, mas o começo de um milagre, olha para mim agora com esse mesmo olhar criativo e compassivo. Venho a ti da beira dos meus recursos, e da falência dos meus próprios planos e do esgotamento das minhas próprias soluções.
Peco-te que recebas a pequena e imperfeita oferta de fé que te trago, e que a multipliques como multiplicaste a farinha daquela viúva, como preservaste o seu azeite, como sustentaste a sua família durante toda uma estacal de fome pela palavra do teu profeta. Que as minhas necessidades não se esgotem, que a tua provisão não seque. Sustenta-me durante esta estacal de dificuldade financeira até que as chuvas da tua bênção caiam livremente sobre a minha vida mais uma vez, como tu prometeste que cairiam. Você ainda está aqui? Permaneceu com esta oracal em cada passagem, dando-lhe toda a sua atenção e fé indivisa? Esta pergunta é feita não para envergonhar, mas para pastorear. Porque a distância entre uma oracal que recebe resposta e uma que não recebe, e muito frequentemente nada mais do que a diferença entre a perseverança e a partida prematura. Aquele que ora até a metade e depois se inquieta, que permite que a distracal o chame embora antes que a oracal chegue à sua conclusão, e como um homem que cava em busca de água na estacal seca e para quando o terreno se torna mais duro, parando precisamente quando está mais próximo da nascente. Peca com fé sem duvidar, porque o que duvida e semelhante a uma onda do mar, que o vento agita e leva de uma parte para outra, não pense tal homem que há de receber alguma coisa do Senhor, o homem de alma dividida e inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1, 6-8. Uma alma de duplo ânimo ora com uma voz e duvida com outra, e ajoelha diante de Deus num momento e no seguinte concorda com cada voz que diz que nada vai mudar, que milagres acontecem para outras pessoas, que a sua situação particular já foi longe demais, que você já orou antes e nada resultou disso. Esta oracal exige algo diferente, uma fé de ânimo único. Não uma fé que nunca lutou com a dúvida ou chorou em confusão. Os salmos estão cheios dessa fé, e Deus recebeu cada palavra deles, mas uma fé que, apesar das suas lutas e das suas questões honestas, resolve confiar na fidelidade do Deus que não pode mentir, e cujas promessas são sim e amém em Cristo Jesus. O inimigo da sua alma não é indiferente a esta oracal. Ele tem um interesse profundamente arraigado em vê-lo desistir antes que ela chegue ao fim, em ver a sua atenção se fragmentar e a sua fé diluir a cada minuto que passa. Aí ele sabe que uma oracal concluída em fé genuína e uma transacal espiritual de consequência real e duradoura, uma que libera no reino celestial uma forca que ele não pode reverter e uma petical que ele não pode interceptar. Por isso ele envia o pensamento sem anúncio. Isso esta demorando demais, nada esta realmente acontecendo aqui, você deveria voltar às coisas que exigem menos de você. Não ouca, mantenha-se firme. O taumaturgo de Padua intercede com mais poder por aqueles que perseveram. Tome uma decisão agora, não um sentimento, não uma resolução emocional passageira que se dissolverá sob pressão, mas um ato claro e deliberado da vontade, de que permanecera com esta oracal até a sua conclusão, que dará a Deus a oferta plena da sua atenção e da sua fé. Que honrar ao Deus dos milagres esperando sinceramente e sem reservas que ele realize um na sua situação específica. O Santo Antônio, fiel e compassivo amigo dos necessitados, você que durante a sua vida terrena nunca uma vez afastou uma alma sofrente que veio a vós em honestidade, derramo diante de vós agora a medida plena e sem enfeites dos fardos financeiros que eu e cada alma que ora ao meu lado nesta petição sagrada carregamos. Estas não são solicita coisas abstratas ou teóricas, são divididas com nomes e valores e datas de vencimento e cálculos de juros compostos, são feridas que sangram diariamente e que se recusaram a fechar apesar de cada esforço aplicado a elas. Da trazemos diante de vós as dívidas de cartão de crédito, esses instrumentos que começaram como conveniências e se tornaram com o tempo instrumentos de uma escravidão mais completa do que antecipávamos quando os usamos pela primeira vez. Trazemos as contas onde os juros compostos devoram cada pagamento mínimo antes que ele possa tocar o principal, onde os saldos recusam diminuir apesar de meses e anos de esforço diligente, onde os números crescem maiores mesmo enquanto tentamos com tudo o que temos reduzi-los. Trazemos a vergonha associada a essas contas, a vergonha de ter aceito os termos, de ter gasto em coisas que já desapareceram enquanto a dívida por elas permanece,
de ter acreditado que um dia o saldo simplesmente se tornaria administrável e descobrir que esse dia ainda não chegou. Ó, trazemos diante de vós as dívidas médicas nascidas não da imprudência, mas de doenças e lesões que nunca foram escolhidas. As contas que chegaram nos momentos de maior vulnerabilidade física e emocional, quando o corpo e espírito já estavam esticados ao seu limite máximo, e a administracal do hospital enviou o seu balancete detalhado para seguir a ambulância. Trazemos as almas que foram buscar cura e voltaram para casa curadas no corpo, mas sobrecarregadas nas finanças. Trazemos os empréstimos estudantis que foram aceitos no brilho da jovem esperança e hoje são carregados no cansaço cinzento de uma vida onde as oportunidades prometidas não se materializaram como esperado, onde a educação foi recebida e a dívida permanece, mas o futuro financeiro que a dívida deveria ter adquirido ainda não chegou. Trazemos diante de vós as dívidas empresariais de empreendimentos iniciados em fé genuína e esforço prático, que não floresceram como se esperava, orava e trabalhava, os empréstimos que financiaram sonhos que não puderam ser sustentados além de certa estacal, deixando para trás não apenas o luto de uma visão fracassada, mas uma responsabilidade financeira que pressiona cada dia subsequente. Trazemos as hipotecas em atraso, onde a palavra aterrorizante de execucal hipotecaria cessou de ser uma consequência hipotética e começou a enviar as suas notificações formais pelo correio. Trazemos as reintegrações de posse que já ocorreram e as que são iminentes, retirando o transporte básico do qual as pessoas dependem para chegar ao trabalho que poderia em si mesmo abrir um caminho adiante. Trazemos diante de vós as dívidas fiscais devidas a autoridades governamentais que possuem o poder legal de penhora e apreensão, dívidas que carregam não apenas peso financeiro, mas uma dimensão adicional de medo por causa do poder das agências a quem são devidas. Trazemos os empréstimos consignados e de crédito emergencial contratados em momentos de desespero genuíno quando nenhuma outra opção parecia disponível, agora revelados como armadilhas de juros tão extremos que a fuga parece matematicamente impossível. Trazemos as dívidas informais devidas a familiares e amigos, o dinheiro emprestado em crise por pessoas que o deram por amor, dívidas que carregam não apenas peso financeiro, mas o fardo adicional de relacionamentos tensionados e o constrangimento tácito de dever dinheiro àqueles que amamos. Trazemos toda dívida de todo tipo, seja ela grande ou pequena, lembrada em detalhe ou meio esquecida no acúmulo de dificuldades financeiras. Santo Antônio, carregue-as todas diante do trono da graça. Não vos preocupeis, pois dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Porque os gentios procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 31 a 33. O vosso Pai Celestial conhece, ele não possui meramente informações sobre a sua situação financeira. Ele a conhece com o conhecimento pleno e íntimo de um pai que conta os cabelos da sua cabeça, que observa a queda de cada pássaro, que guarda o registro das suas lágrimas num vasilhame que ele conserva porque cada lágrima importa para ele. Salmo 56, 8. Ele conhece o nome de cada credor, conhece o saldo exato de cada conta, conhece a taxa de juros e o pagamento mínimo e o número de meses em atraso. Conhece o medo com que você acorda e os cálculos que faz antes de dormir. Ele conhece. E ele não e passivo diante desse conhecimento, ele está em movimento, ele está intercedendo, ele está prestes a agir. Dentre todos os momentos luminosos e cheios de graça no Evangelho de São João, poucos falam com poder tão gentil e pessoal à alma que ora em tempos de necessidade quanto o relato das bodas de Cana. Foi lá que Nossa Senhora Santíssima exerceu pela primeira vez e abertamente o seu ofício como grande intercessora da Igreja, não comandando, nem exigindo, nem afirmando autoridade, mas pela expressão mais característica do amor materno. Ela notou a necessidade de outros antes que se tornasse uma humilhação pública, e trouxe essa necessidade discreta e confiantemente ao único que tinha o poder de resolvê-la. Não tem mais vinho, disse ela a Jesus. Só isso. Nenhuma petical teológica elaborada,
Nenhuma explicacal longa de por que a necessidade era legítima e merecia atencal, nenhuma negociacal ansiosa sobre termos e condições. Simplesmente o enunciado de uma necessidade trazido no amor, com completa confiança no caráter e na capacidade de aquele a quem foi trazido, e então ela fez o que tem feito para cada alma que invoca a sua intercessão maternal desde então, voltou-se para os servos e proferiu as palavras que contêm em si mesmas a totalidade da espiritualidade católica: fazei tudo o que ele vos disser. Nesses dois momentos, o trazer da necessidade e a instruca-o de obedecer sem reservas, encontramos tudo o que uma alma precisa para receber um milagre, trazemos a necessidade, confiamos na intercessora, comprometemo-nos a fazer o que Cristo instruir, independentemente de a instrucal fazer imediato sentido prático. E então nos afastamos e observamos como a água se torna vinho, como os elementos ordinários, a insuficientes e embaraçosos da nossa situacal difícil são transfigurados, para além do reconhecimento pelo poder criativo daquele que fez a água e a videira, e a uva e o próprio festejo das bodas. O Santo Antônio, que compartilhaste com Nossa Senhora o espírito de compaixão atenta, que na sua vida como na dela trouxeste as necessidades dos sofredores ao coracal de Jesus com uma ternura infalível e paciente, traz a minha necessidade a ele agora. Diz-lhe o que veres, diz-lhe, este filho teu não tem provisão suficiente para a crise diante dele. Este filho teu e sobrecarregado por uma dívida que ultrapassa toda a capacidade terrena de ser paga. Este filho teu ficou sem ópicos e veio a ti como a viúva veio a Eliseu, como a família em Cana ficou sem vinho, a como Pedro caminhou sobre as águas a te desviar o olhar do rosto de Cristo, em necessidade desesperada, honesta e sem enfeites. E eu, por minha parte, declaro aqui diante de todo o céu a minha disposição incondicional de fazer o que ele me disser. Pagarei o dízimo, mesmo quando os números digam que não posso. Darei, mesmo quando dar exigir sacrifício. Perdoarei aqueles que me prejudicaram financeiramente, libertando toda dívida de raiva e amargura. Arrependerei da idolatria de ter colocado a segurança financeira acima da minha confiança em Deus. Obedecerei, seja qual for a instrucal e qualquer que seja o custo, se só ele transformar esta água em vinho. Há uma passagem extraordinária em todo o cânon sagrado das Sagradas Escrituras onde o Deus Todo-Poderoso, o Eterno, o soberano de toda a criacal, aquele diante de cuja santidade os serafins cobrem os rostos na visão de Isaías, realmente convida as suas criaturas a pô-lo à prova. Em toda a vasta biblioteca da revelação divina, de Gênesis ao Apocalipse, há um lugar e um lugar apenas onde Deus diz: ponha-me à prova. Encontra-se no 3º capítulo do livro do profeta Malaquias, versículos 10 e 11, e uma das declarações mais notáveis e audaciosas já proferidas pela voz divina ao ouvido humano. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vos tal bênção que não haja lugar suficiente para receberdes. Repreenderei por vossa causa o devorador, e ele não vos destruirá o fruto da terra, e a videira no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3, 10 a 11. Ele diz: ponha-me à prova. Nesta única matéria, no âmbito da fidelidade financeira e da honra a Deus com as primícias do que Ele nos deu, Deus lança um convite para verificar a sua fidelidade através da experiência direta e pessoal. A promessa tem duas partes igualmente assombrosas. Primeiro, traga o dízimo inteiro, não uma parte dele, não o dízimo que vós se pode pagar depois de outras despesas serem resolvidas, mas a primeira e completa 10ª parte, e as janelas do céu se abrirão. A bênção jorrar em tal abundância esmagadora que o armazenamento em si se torna o desafio e não a escassez. Segundo, o destruidor será reprovado. Cada peste que consome o que deveria ser provisão, cada crise inesperada que despoja o que foi dado antes de poder ser usado, a cada predador financeiro e forca destrutiva que se alimenta da vulnerabilidade do povo de Deus, esses serão repelidos pela autoridade divina. Que promessa, que convite!
Senhor Deus, aceito o seu convite com o comprometimento pleno da minha vontade. Venho diante de ti hoje não apenas pedindo para receber, mas declarando a minha intenção de dar, de honrar-te com as primícias de tudo o que tu me supres, a partir da próxima provisão que chegar às minhas mãos. Comprometo-me a pagar o dízimo não como uma obrigação cumprida a contragosto, mas como um ato de adoração genuína, como um reconhecimento de que tudo o que tenho vem de ti e a primeira porção pertence de volta a ti. Comprometo-me com a generosidade mesmo em estáculos em que os números parecem proibi-la, porque vi na história da viúva de Sarepta o que um único ato de dádiva fiel a partir de uma posição de carência pode desbloquear, e anseio por esse mesmo milagre na minha própria casa. E tomo-te pela tua palavra. Abre as janelas do céu, derrama a bênção a não haver lugar suficiente, repreende todo devorador financeiro, toda devastação inesperada, todo espírito de carência que tem pairado sobre as minhas finanças e consumido o que tu destinaste para a minha bênção. Protege o meu aumento, guarda o que tu estás libertando, que a tua bênção desça sobre a minha vida financeira numa medida tão generosa que eu me veja a procurar vasilhames grandes o suficiente para contê-la, para aqueles que diezmaram fielmente mesmo através das estacas mais severas e provadoras de dificuldade financeira, da que honraram a Deus com as suas primícias mesmo quando isso exigiu que confiassem nele com o restante, recompensa a sua fidelidade, Pai, com a abundância transbordante que tu prometeste, que nenhum ato de dádiva fiel passe despercebido ou sem recompensa diante do teu trono de graça. Para aqueles que retiveram de Deus o que lhe pertence, seja por medo ou esquecimento ou decisão deliberada, traz-lhes uma convicta ou gentil e libertadora que leve ao arrependimento e a um novo começo, e que mesmo o seu primeiro ato de fidelidade renovada desbloqueie as janelas que têm estado à espera de se abrir. Uma oracal sem um ato de fé correspondente e como uma semente perpetuamente guardada num punho fechado, cheia de potencial, mas sem solo, água ou luz em que crescer. Aí a carta de Tiago nos ensina com toda a clareza que a fé sem as obras que a expressam está morta, não apenas incompleta, mas genuinamente sem vida. Tiago 2:26. Não obras para a salvação, nunca isso, pois a salvação e pela graça mediante a fé somente, mas obras como o fruto natural e inevitável de uma fé que está viva, obras como a evidência visível para nós mesmos e para os outros, de que o que afirmamos com os lábios também pretendemos com as nossas vidas e escolhas. Já falamos do significado espiritual de compartilhar esta oracal generosamente com outros que estão sofrendo. Retornamos a esse tema agora com urgência ainda maior, porque estamos nos aproximando do final desta intercessão e o momento de agir e agora, antes que a resolução que a oracal cria tenha oportunidade de se dissolver na retomada da vida ordinária. Há almas na sua vida, pessoas conhecidas por vós e pelo nome, pessoas ligadas a vós e pelos lacos da família, da amizade ou da comunidade de fé, que agora mesmo se estão afogando no mesmo mar de agonia financeira do qual vós próprio está buscando resgate. Elas não encontraram esta oracal. Elas não sabem que esta intercessão existe ou que foi elaborada precisamente para a sua situação. Será vós o instrumento pelo qual elas a descobrem? Assinar a este canal como declaração pública e duradoura da sua fé no Deus que prove? Pressionar ao botão de curtir como anuncio transmitido pela sua presença digital de que acredita no Deus dos milagres? Compartilhar a esta oracal, agora antes que este momento de intenção espiritual passe, com pelo menos uma pessoa que vós sabe estar em necessidade financeira? É que o seu engajamento seja a sua oracal de acal, a sua declaracal ao céu de que a sua fé não, e uma coisa privada e invisível, mas uma realidade viva e pública. O livro dos Provérbios, capítulo 11, versículos 24 e 25, declara com uma simplicidade surpreendente: a quem reparta e ainda aumente, e quem retenha mais do que e justo, mas só tem pobreza, a alma generosa prosperará, o que regar também será regado. Cada ato de generosidade espiritual, cada oracal repassada, cada palavra de esperança encaminhada a alguém que precisa, cada momento investido em ajudar outra alma a encontrar a misericórdia do Deus que se especializa em milagres financeiros,
posiciona-o mais completamente na corrente da provisão divina. Não se pode superar a generosidade de Deus. Regue os outros, e se encontrar regado por uma fonte que nunca se esgota. Pai Celestial, venho diante do teu trono de graça para enfrentar uma forca que opera de forma silenciosa e persistente em muitas das vidas daqueles que oram esta oracal hoje, a herança espiritual da pobreza. Para muitos aqui, as correntes da escravidão financeira que carregam não foram forjadas inteiramente pelas suas próprias escolhas. Foram moldadas em parte pelas escolhas acumuladas, derrotas, rendições e feridas espirituais das gerações que os precederam. A pobreza era o ar respirado na infância. A carência era a expectativa não dita na casa. A sentença, não somos o tipo de pessoas que progridem financeiramente, foi passada de pais a filhos não em tantas palavras, mas na atmosfera de cada mesa de jantar e cada conversa financeira ouvida ao acaso. A esta mentira, silenciosa, persuasiva e aparentemente confirmada pela experiência, moldou no nível mais profundo o que algumas almas acreditam ser possível para elas. Cristo nos resgatou da maldical da lei, tornando-se maldical por nós, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por meio de Jesus Cristo. Gálatas 3, 13 a 14. Pela autoridade desta palavra, selada pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, levanto-me agora para quebrar toda a maldical geracional de pobreza que operou na minha linhagem familiar. Severo pelo poder da cruz de Jesus Cristo, toda a herança espiritual ímpia de carência, de insuficiência, de mal sobreviver, de vergonha financeira passada silenciosamente de geracal em geracal como uma herança que ninguém queria, mas todos receberam. Eu declaro que a redenção realizada por Cristo no Calvário alcança para trás através da história acumulada da minha linhagem familiar e para frente no futuro não escrito dos meus descendentes. Estou redimido de toda maldical, incluindo a maldical da escravidão financeira em todas as suas formas. Sou livre. A bencal de Abraão, aquela bencal descrita em Gênesis capítulo 13, versículo 2, onde o patriarca era muito rico em rebanhos, em prata e em ouro, e minha em Cristo Jesus, meu Senhor. Recebo-a agora. Caminho nela a partir desta hora, e não voltarei a recolher o que a cruz pôs de lado. As Sagradas Escrituras contêm ainda outro milagre de restauração financeira que fala com uma precisão quase surpreendente em sua relevância pessoal para a alma que carrega o peso de uma dívida esmagadora. Esta registrado no segundo livro dos Reis, e capítulo 4. A história da viúva, cujo marido havia morrido deixando para trás dívidas tão severas e credores tão determinados, que já haviam chegado à sua porta com autoridade legal para levar os seus 2 filhos em servitude como pagamento do que era devido. Ela não enfrentava apenas a situação desconfortável do estresse financeiro. Enfrentava a destruição da sua família, a remocal literal dos seus filhos do seu cuidado para servirem como escravos, não por causa de qualquer erro que tivessem cometido, mas por causa da dívida que o pai havia deixado. Ela clamou ao profeta Eliseu com a objetividade desesperada de quem esgotou todas as outras opções, cada parente que poderia ter ajudado, cada vizinho que poderia ter emprestado, cada credor que poderia ter estado disposto a negociar. Só lhe restavam a voz e a fé, e Eliseu, movido pela compaixão, guiado pelo Espírito de Deus, fez-lhe a pergunta que continha dentro de si a semente do seu milagre: que tens em tua casa? Ela respondeu com honestidade: nada, exceto um pequeno vasilhame de azeite. Era o inventário inteiro do seu patrimônio líquido, um pequeno recipiente de azeite insuficiente para pagar sequer uma fracalda de vida que estava prestes a destruir a sua família. O que se seguiu desafiou toda a lógica. Eliseu instruiu-a a ir aos seus vizinhos e recolher vasilhames vazios, não apenas alguns, mas o máximo que conseguisse encontrar. Disse-lhe que entrasse em casa, fechasse a porta e com os seus filhos começasse a derramar o azeite do seu pequeno vasilhame nos recipientes vazios, um a um. Ela obedeceu sem contestar. Recolheu os vasilhames, muitos deles, fechou a porta e começou a derramar. O azeite fluiu do seu pequeno vasilhame para o primeiro recipiente vazio, e depois para o segundo, e depois para o terceiro.
O azeite, que por todo cálculo natural deveria ter se esgotado após encher um único vasilhame, continuou a fluir com milagrosa constância. Vasilhame após vasilhame foi enchido, o azeite não parou até o último vasilhame vazio ser preenchido, e então, registra a Escritura, parou. Não antes do último vasilhame ser enchido, mas precisamente quando o foi. O milagre foi proporcional a preparatial, medido pela fé expressa em quantos vasilhames vazios ela havia reunido. O segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 7, registra a conclusão deste milagre com economia e graca. Ela foi e contou ao homem de Deus o que havia acontecido, e ele disse: Vai, vende o azeite e paga as tuas dívidas. Aí tu e teus filhos podeis viver do que restar. A dívida não foi meramente reduzida ou tornada temporariamente administrável, foi paga integralmente. Os filhos não foram poupados da escravidão por apenas mais uma estacal, foram permanente e completamente libertos, e depois de a dívida ser paga havia provisão remanescente, suficiente para sustentar a família dali em diante. Esta é a assinatura da provisão divina. Ela encontra a crise plenamente, elimina a escravidão completamente e deixa extra. O Deus da viúva cujo azeite não secou, o Deus que olha para o que uma alma acredita ser o último de tudo e vê não o fim, mas o começo de um milagre, olha para mim agora com esse mesmo olhar criativo e compassivo. Os meus credores se aproximam como os dela se aproximaram. Os meus recursos diminuíram ao que parece ser o equivalente de um pequeno vasilhame de azeite. Trago-te os vasilhames vazios da minha fé, da minha rendição, da minha disponibilidade para obedecer mesmo quando as instruções não fazem sentido natural. Enche-os, Senhor. Derrama a tua provisão em cada vasilhame de necessidade que te apresento, e que o azeite da tua benca o flua sem cessar até que a última dívida seja paga, o último credor satisfeito, e a provisão permaneça. Não deixes que o azeite pare até que todos os vasilhames estejam cheios. Um dos aspectos mais frequentemente negligenciados, porém mais significativos, da grande libertação de Israel do Egito, e um elemento que pode ser facilmente ignorado no drama das pragas e das águas divididas e dos pilares de fogo. Quando Deus tirou o seu povo de 400 anos de cativeiro e opressão, não os enviou de mãos vazias, como se a liberdade sozinha fosse compensação suficiente por uma vida inteira de trabalho roubado. O 12º capítulo do Êxodo, versículos 35 e 36, registra algo que o olho da fé não deve apressar-se a passar. Os israelitas pediram aos egípcios artigos de prata, ouro e vestuário, e então vem o detalhe que muda tudo. O Senhor fez com que os egípcios fossem tão favoravelmente dispostos para com os israelitas que lhes deram tudo o que foi pedido. O povo de Deus saiu de séculos de escravidão carregando a riqueza da nação que os havia oprimido. Séculos de trabalho não pago, séculos de ter os seus filhos ameaçados, a sua dignidade despida, o seu aumento confiscado pela economia do faraó, a sua própria humanidade negada pelo sistema que os prendia. Tudo isso foi reconhecido e recompensado, não completamente pago, pois nenhuma reparação terrena poderia prestar contas plenas de tanto sofrimento, mas reconhecido e recompensado pela mão do Deus que havia testemunhado cada injustiça e guardado um registro de cada hora roubada. Saíram como pessoas livres e saíram com provisão para a jornada e além. Senhor Deus, reivindico o padrão do Êxodo para a minha própria libertação financeira. Tens o poder não apenas de me libertar do Egito da escravidão financeira, mas de me compensar pelos anos e estacões em que o inimigo consumiu o que era legitimamente meu. Liberta-me da escravidão financeira. Concede-me favor sobrenatural com aqueles que detêm poder sobre as minhas finanças, credores que possam cancelar saldos que têm autoridade para perdoar, empregadores que possam oferecer promocóis e oportunidades que eu não manipulei, institui-cois que possam conceder alívio e acomodação que vai além do que as suas políticas padrão prevêem. Deixa-me sair desta estacal não apenas livre de dívidas, mas carregando provisão para o próximo capítulo da minha vida. Deixa-me saquear o campo do inimigo e recuperar o que foi roubado. Fizeste isso por uma nação de escravos, e és o mesmo Deus, com o mesmo poder,
respondendo ao mesmo tipo de clamor desesperado e fiel? Há uma oracal que deve sempre ser feita junto com toda petical por libertacal financeira, para que o próprio milagre não se torne outra forma de escravidão. As escrituras e séculos de experiência humana testemunham com consistência desconfortável o perigo da abundância recebida por uma alma que ainda não foi transformada no seu relacionamento com o dinheiro e as coisas materiais. Homens ganharam grandes e repentinas somas e foram reduzidos à pobreza em poucos anos. Herancas foram recebidas e esbanjadas com velocidade desconcertante. Pessoas que foram libertadas da dificuldade financeira circularam de volta a uma dificuldade mais profunda do que aquela da qual foram libertadas, porque os padrões de pensamento, coracal e hábito que criaram a crise original nunca foram examinados, questionados ou curados. Provisão sem sabedoria e um presente que não pode ser mantido. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peca a Deus, que a todos dá livremente e não censura ninguém, e lhe será concedida. Tiago 1, 5. Senhor Deus, concede-me sabedoria junto com a provisão que estou pedindo. Dá-me o entendimento para administrar bem o que libertares, para orcar com disciplina e clareza, poupar de forma consistente mesmo quando pequenas quantias, ao tudo o que pode ser poupado, dar com generosidade alegre e genuína em vez de ressentimento, reconhecer e evitar as armadilhas e esquemas predatórios que já me enredaram uma vez. Dá-me o discernimento para identificar oportunidades genuínas e a coragem de recusar o que meramente parece uma oportunidade enquanto leva a um abismo mais profundo. Dá-me um coracal que segura o dinheiro com a mão aberta, que valoriza o doador infinitamente mais do que qualquer presente, que tesouriza o relacionamento com o Pai acima de qualquer saldo em qualquer conta. Que eu seja, como Paulo descreve na sua segunda carta aos Coríntios, enriquecido em tudo para poder ser generoso em toda ocasião, rico não por causa do conforto ou do status, mas por causa da dádiva, para que através da minha generosidade a cal de gracas transborde a Deus de muitos coracões. Santo Antônio, vós que abdicou de tudo o que possuía e encontrou nessa rendição não pobreza, mas liberdade, roga que o dinheiro nunca mais se torne o meu senhor, quer eu tenha pouco ou muito dele. Roga que tudo o que Deus confiar à minha mordomia eu administre como servo fiel, sempre lembrando que sou o mordomo e ele e o dono, que sou o canal e ele a fonte, que tudo o que passa pelas minhas mãos pertence ao seu reino e deve ser implementado para os seus propósitos e para a sua glória. Que a benção desta oracal produza não apenas a restauração financeira, mas a transformação do meu inteiro relacionamento com o dinheiro, de ansiedade para a confiança, de acúmulo para a generosidade, de servir a riqueza para servir a Deus com qualquer riqueza que Ele colocar aos meus cuidados. Há almas que oram esta oracal hoje e que carregam, juntamente com o fardo da dívida financeira, o fardo adicional e frequentemente mais pesado da autocondenacal pelas escolhas que criaram ou agravaram a sua situação. Gastaram de formas que hoje lamentam, confiaram em pessoas que se revelaram indignas de confiança com os seus investimentos, tomaram decisões empresariais que pareciam sólidas por toda medida disponível, mas provaram na prática ser desastrosas, assinaram empréstimos como fiadores por outros que não honraram os compromissos, caíram nas armadilhas cuidadosamente construídas do crédito predatório, armadilhas concebidas para parecer linhas de salvatagem. Jogaram com o que não podiam se dar ao luxo de perder. Elas não estão apenas endividadas financeiramente. Sentem-se moralmente endividadas também, como se os seus erros tivessem consumido a misericórdia disponível para elas e as tornassem inelegíveis para os próprios milagres que agora tão desesperadamente precisam. Portanto, já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, um Pai Celestial, fala esta palavra na camara mais profunda e mais autocondenatória de cada coracal que precisa ouvi-la hoje. Já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Não condenação reduzida, não liberdade condicional da condenação baseada na gravidade do erro, nenhuma condenação. O sangue do Filho de Deus não simplesmente reduziu a pena, eliminou-a completamente para cada alma que o recebe pela fé. O Filho prodígo que esbanjou tudo, cada herança, cada oportunidade,
cada hipótese de respeitabilidade, não foi recebido na estrada com uma contabilidade cuidadosa dos seus fracassos. Foi recebido por um pai a correr em sua direcal, manto erguido, lágrimas a escorrer, bracos já abertos antes do rapaz ter terminado o seu discurso ensaiado de penitência. E esse o teu coracal para os que fracassaram financeiramente, pai? E essa a tua resposta ao retorno honesto de uma alma que sabe que falhou? Recebe-os agora. Restaura-os completamente. Que os seus erros se tornem o solo a partir do qual os seus maiores testemunhos crescem. Dai a criatividade de Deus em matéria de provisão e um dos temas mais alegres e surpreendentes tecidos em toda a narrativa das Escrituras. Ele não está limitado ao previsível, ao provável ou aos canais que a lógica humana identificaria como as rotas mais razoáveis para o suprimento viajar. E o Deus que fez corvos, aves não conhecidas pela sua domesticacal ou generosidade, trazerem pau e carne a um profeta escondido perto de um ribeiral, 1 Reis 17:6. E o Deus que conduziu uma Manacal inteira pelo fundo de um mar que nunca havia sido dividido e não se esperava que fosse. E o Deus do que as Escrituras e o testemunho dos fiéis ao longo da história chamaram de repentes, aqueles momentos onde o céu intervém tão rapidamente, tão completamente e de uma maneira tão claramente portadora das impressões digitais da ACAL divina, é que nenhum agente humano pode reivindicar o crédito pelo que ocorreu. O 17º capítulo de Mateus, versículos 26 e 27, registra um dos milagres criativos mais silenciosamente deliciosos em todos os evangelhos. O imposto do templo estava vencido, não havia dinheiro para pagá-lo. Jesus não instruiu Pedro a arranjar um trabalho extra ou abordar um familiar solidário para um empréstimo. Disse-lhe que fosse ao mar, lançasse um anzol e apanhasse o primeiro peixe que chegasse ao gancho. Na boca desse peixe, lá esperando como se colocado por uma mão invisível, estaria uma moeda suficiente para pagar o imposto de ambos. A provisão havia sido preparada antes que a necessidade fosse verbalizada. Havia sido armazenada no local mais inesperado e chegou no momento preciso em que era necessária, pelo meio mais improvável. A esse não e um Deus que prove com relutância depois de longa deliberação, e um Deus que já estava trabalhando na solucal antes de vós terminar de descrever o problema. Senhor Jesus, realiza para mim um milagre criativo de provisão. Não me deixes limitar-te aos canais que posso imaginar ou aos métodos que fazem sentido para a minha mente finita e moldada pela experiência. Não estás limitado a um aumento no meu salário ou a um empréstimo de uma instituição ou a uma herança de um parente. Embora possas usar qualquer um desses meios. Podes prover de direções que nunca considerei, através de meios que não antecipei, num momento em que a minha situação parece mais irreversível, que um cheque inesperado chegue, que uma dívida seja cancelada por um credor cujo coracal tu amaciaste pelo trabalho silencioso do teu espírito, a que uma ideia de negócio me venha na noite e se torne uma fonte de provisão que eu não poderia ter fabricado com o meu próprio engenho. Que favor me seja concedido por autoridades perante as quais não tenho nenhuma reivindicação humana, nenhuma ligacal política, nenhum argumento persuasivo, apenas a intercessão silenciosa do teu servo Antônio e o sangue do teu filho falando em meu favor. Tu és o Deus das impossibilidades. Se esse Deus para mim hoje, esta se aproximando do fim desta oracal, e se permaneceste fiel a ela através de cada passagem e cada petical, através dos momentos de reflexão bíblica e dos momentos de súplica direta, através das histórias das viúvas e do milagre em Cana e do desafio de Malaquias e do poder criativo do Deus que coloca moedas na boca dos peixes, então algo ocorreu no reino espiritual que tem consequência além deste momento. A sua oracal não se evaporou num silêncio indiferente. Santo Antônio de Pádua. Não tem sido desatento à sua necessidade. O Espírito Santo que intercede dentro de vós tem estado presente e ativo através de cada palavra e cada respiracal deste tempo sagrado. Hebreus capítulo 11, versículo 6, declara com a autoridade das Escrituras inspiradas: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vós se buscou com ardor.
perseverou quando a impaciência lhe ofereceu uma saída, acreditou, ou lutou em direção à crenca com toda a fé disponível, e Deus recebe a ti mesmo a fé que luta, pois foi a um homem que disse, creio, ajuda a minha incredulidade, que Jesus realizou um milagre de libertação. Marcos 9, 24. Deus recompensa aqueles que o buscam com ardor. A sua recompensa não é distante nem condicional a circunstâncias que se alinhem ao seu favor, e certa garantida pelo caráter do Deus que não pode mentir, assegurada pelo sacrifício de Cristo que pagou toda a dívida que vós não podia pagar, intercedida neste mesmo momento por um taumaturgo, cuja vocação inteira ia ajudar os necessitados. Agora faça 3 coisas antes de fechar este documento e retornar à sua vida diária. Assine este canal como um compromisso, não um consumo passivo de conteúdo, mas um investimento ativo no seu crescimento espiritual e na sua forma cal continua na fé. Curta este vídeo como declaração, um pequeno, mas público ato de confiança no Deus que prove sobrenaturalmente. Compartilhe esta oração com uma pessoa, apenas uma, no mínimo, que esteja sofrendo sob o peso da escravidão financeira como vós tem sofrido. O milagre dessa pessoa pode começar precisamente ali, no seu ato de generosidade em compartilhar o que vós mesmo recebeu. E vá a secar de comentários quando a libertação chegar, e ela chegará para cada alma que orou com fé genuína, para deixar um testemunho. Não em prol das métricas de engajamento do canal, mas em prol da comunidade de fé que aqui se reúne, para a alma que percorrera esses comentários na hora escura da sua própria crise financeira e encontrara nas suas poucas palavras de testemunho exatamente o encorajamento de que precisa para continuar orando e continuando a crer. O seu milagre não mudará apenas a sua vida. Compartilhado fielmente, tornar-se-á a semente do milagre de outrem também. O Santo Antônio de Padua, taumaturgo e luz da Igreja, pai dos pobres e restaurador das coisas perdidas, servo dos sofredores, e voz dos que não têm voz, colocamos diante de vós neste tempo sagrado o peso pleno e sem reservas dos fardos financeiros que excedem as forcas humanas para carregar sem assistência divina. Confessamos a nossa dependência sem vergonha, pois a dependência em Deus não é fraqueza, mas a descrical mais precisa da condical humana diante daquele que nos criou. E ancoramos a nossa fé nas promessas inquebrantáveis das Sagradas Escrituras. Lembramos os grandes testemunhos da provisão de Deus ao longo da história sagrada dos seus tratos com aqueles que nele confiaram. Arrependemo-nos do mau uso do dinheiro e da insuficiência da nossa confiança na fidelidade de Deus. E pedimos a vosso amado Antônio que tome tudo isso, cada dívida, cada medo, cada necessidade específica e desesperada, e o carregue na sua poderosa intercessão diante do trono do Altíssimo. Não cesses a sua intercessão quando as palavras desta oração caiam em silêncio. Continue a ficar diante do trono da graça em nome de cada alma que orou estas palavras com sinceridade de coração e ardor de petical, e apresenta os seus casos ao nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que pagou uma dívida que não devia porque nos devíamos dívidas que não podíamos pagar, cuja pobreza em nosso favor nos tornou ricos além de qualquer cálculo terreno, cujo sangue proclama uma palavra melhor do que toda negociação humana e todo arranjo financeiro. Pede-lhe que conceda a cada um a mesma misericórdia que ele concede a todos os que invocam o seu nome. És chamado de taumaturgo porque prodígios seguem a sua intercessão através dos séculos e através de cada continente onde o teu nome é invocado com fé. Que prodígios sigam esta intercessão, que a situação financeira de cada alma que orou hoje seja transformada de formas que tornem a glória de Deus inconfundível e visivelmente aparente. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de todo dom bom e perfeito, doador de toda bênção que vale a pena ter, sobre cada alma que orou esta oração do começo ao fim, que permaneceu quando a impaciência a pressionou a partir, que acreditou quando a dúvida circulava à procura de uma entrada, que entregou a sua crise financeira ao cuidado do Deus que se especializa em crises, derrama agora a plenitude da tua bênção. Supre cada necessidade segundo as riquezas da tua glória em Cristo Jesus.
Cancela dívidas através de canais e de maneiras que agentes humanos não podem orquestrar ou explicar plenamente. Abre portas de provisão que nenhuma mão humana abriu e que nenhuma autoridade humana pode fechar. Liberta rendimentos de fontes ainda não imaginadas. Restaura o que o devorador consumiu, cada ano de perda financeira, cada oportunidade roubada, ou cada graca que deveria ter sido recebida e foi em vez disso interceptada. Recompensa o que os gafanhotos comeram, concede sabedoria para a mordomia de tudo o que for libertado, e que cada destinatário desta provisão miraculosa se torne por sua vez um canal de bênção para os outros, multiplicada e se espalhando para fora, para que um ato de misericórdia divina gere uma cascata de testemunho, gratidão e provisão miraculosa adicional, que traz glória unicamente ao teu nome. Declaramos sobre cada alma fiel que orou estas palavras, a sua estacal de carência está terminando. O seu tempo de vida está chegando ao fim designado. O seu dia de provisão sobrenatural está raiando afinal. Os leões passam necessidade e fome, mas os que buscam ao Senhor não terão falta de bem algum. Salmo 34, 10. Buscaste ao Senhor. Buscaste-o não no conforto, mas no peso pleno da tua necessidade, não num momento de devocal fácil, mas no ato difícil e custoso da oracal sustentada. Não o buscaste em vão. A promessa permanece sem qualificacal ou condical. Os que buscam ao Senhor não terão falta de bem algum. Isso não e sentimento, e alianca, e a palavra jurada e irretratável do Deus que não pode mentir, proclamada sobre cada alma que veio a ele em fé genuína e necessidade genuína, recebe-a, firma-te nela, caminha para a frente nela a partir de hoje. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça com vós agora e para sempre. Pela intercessão de Santo Antônio de Padua, que toda dívida seja cancelada, toda necessidade suprida e todo avanço seja libertado. Amém, amém, amém. A sua oracal está completa. A sua fé foi ouvida. Vá em paz. O vá com expectativa. Vá com a confiança de quem foi ouvido. O Deus que começou esta boa obra em vós será fiel para completá-la. Filipenses 1, 6. Deixe o seu testemunho nos comentários abaixo. Assine, curta, compartilhe com alguém que precisa desta oracal hoje. O seu milagre está chegando, Santo Antônio está intercedendo, o céu está se movendo em seu favor.